Muito boa noite para vocês. Hoje, 20 de setembro de 2023. Hoje vamos retomar aí, explicar mais, de uma forma mais extensiva, o nosso aspecto 6, né? A chamada Porta Divina, tá? Então hoje eu vou dar dois conselhos para vocês antes da gente iniciar, né? Literalmente, pega o teu café, a tua água, a tua caneta, o teu papel, para você poder fazer a anotação, tá? E já pega um gelinho, tá? Gelinho para passar na fuça, tá? Por quê? Porque live de Porta Divina normalmente é live de bolachada no meio da orelha, tá? Live para gente forte que quer mudar de vida, que quer se acertar, que quer resolver problema, né? Se você tá melindrado, se você tá mordidinho, doloridinho, deixa para assistir outro dia. Literalmente isso, tá? Não é uma ameaça não, é um entendimento que a gente precisa começar a ter das coisas, tá? Então eu vou dar 1 minuto e a gente começa, tá bom? Respira fundo aí, né? Pensa bem pra gente poder começar. Vamos lá, 1 minuto para vocês. Alexa, subi do volume. Respira fundo, respira fundo. Respira fundo. Pensa bem no que você está pensando. Isso também vale muito a pena, a gente aprender a pensar naquilo que a gente está pensando. Né? Vamos conversar bastante sobre isso hoje. Vamos lá. Primeiro, como vocês devem perceber, quem me conhece um pouquinho, né? Legal? Sabe que hoje chama live com indignação. Por que live, né? Pra gente falar de Porta Divina, que parece um absurdo, né? Por que live com indignação? Tá? Porque nas 2 últimas semanas a gente está falando assim, criatura de Deus, acorda, né? Acorda para a vida, né? Para de reclamar, né? Para de praguejar. Aí na semana seguinte a gente diz para as pessoas, literalmente, presta atenção na melhora, aprende a agradecer a melhora. Né? E o que eu mais recebi nessas últimas 2 semanas foi assim, mas também com o governo que tem, não dá para parar de reclamar. Mas também com a dificuldade da vida, não dá para parar de reclamar. Também com o marido que eu tenho, não dá para parar de reclamar. Com os filhos que eu tenho, não dá para parar de reclamar. Com o trabalho que eu tenho, não dá. Minha resposta para todos vocês é só uma. Legal? Tá? Enquanto você continua sendo um eterno sem vergonha, tá? Certo? Enquanto você não coloca vergonha na cara na sua própria vida, fica difícil das coisas se consertarem. Tá? O primeiro princípio tá? A vida é sua. Tá? Então, se a vida é minha, eu tenho que parar de justificar. Tenho que parar de justificar no meu marido, tenho que parar de justificar no faz o L, tenho que parar de justificar na dívida externa, tenho que parar de justificar no meu emprego, eu tenho que parar de justificar. Legal? Tá? O trabalho da gente aqui é literalmente se apropriar da própria vida. Tá? Eu tenho que começar a ser dono do meu nariz. Agora a Alexa ficou doida. Alexa, abaixa do volume. Tá? Eu preciso virar dono do meu nariz. Então, quando eu sou dono do meu nariz, a responsabilidade da vida, ela é minha. Tá? A responsabilidade do que acontece, como acontece, é minha. Legal? E aí eu preciso parar de espanar, preciso parar de jogar para os outros, né? Preciso parar de procurar culpado. Tá? E nisso, literalmente, a gente precisa começar a pensar naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. Por quê? Porque o aspecto de hoje, ou o mecanismo de hoje, chama Porta Divina. Tá? Deixa eu ajeitar meu pé aqui que está complicado. Né? Chama Porta Divina. Tá? E aí tem outras
grandes contestações. Ah, mas eu não acredito em Deus. Tá? Eu não estou pedindo para você olhar a porta divina pelo aspecto religioso, nem estou fazendo live a respeito de religião. Não estou. Tá? Porta divina simplesmente significa que você precisa começar a determinar na sua vida tudo aquilo que te coloca para cima, tudo aquilo que levanta o meu humor, que levanta o meu ânimo, que levanta a minha vontade, que me incentiva, que me elogia, que me privilegia e assim por diante. Tá? Esse é o sentido da gente conversar sobre porta divina. Tá? E para isso sempre eu retomo uma ideia, né, que é bastante complexa. Tá? Quando a gente vai falar de porta divina e quando você vai falar de estrutura de milagre na vida da gente. Tá? E, de novo, as pessoas fazem uma grande... elas se apegam, né? Não é uma confusão, elas se apegam literalmente em milagre como sendo algo que está ligado à religião. Tá? Se você for pensar no termo, legal, até você pode ligar milagre à religião, tá? Mas essa não é a ideia. Tá? A ideia literal, ou a ideia que tem que esclarecer o conceito, ela é bastante simples. Tá? Então vamos a ela. Eu tenho na minha vida uma série de situações ou pessoas com quem eu tenho extrema dificuldade de relacionamento, ou problemas que eu tenho tanta dificuldade de resolver que para mim eles estão colocados no plano do impossível, né? Aquilo que a gente chama de plano do intangível. Eu sei que está lá, mas eu não tenho estrutura para resolver, eu não tenho condição emocional de resolver, eu tenho medo de resolver, eu não sei resolver, eu não sei conversar e assim por diante. Tá? E aí eu digo para vocês que é o que acontece dezenas de vezes por dia com todas as pessoas com quem eu trato. Né? Por quê? Porque primeiro a gente conversa objetivamente sobre as coisas. Tá? A tendência da gente fazer qualquer tipo de trabalho de ajuda ou qualquer tipo de trabalho terapêutico é eu trabalhar com um determinado objetivo. Tá? Então vamos pensar do ponto de vista prático. Você para na minha frente com dor de joelho. Tá? Eu tenho uma dor de joelho. Legal? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para você e dizer assim, vamos tentar entender da onde veio a tua dor de joelho. Tá? E aí a gente vai traçar uma história para ver se é excesso de peso, se é porque você bateu, teve um trauma, ou se é porque você joga bola, ou se você é descuidado mesmo. Tá? E aí vamos montar um plano para resolver a tua dor de joelho. Tá? Normalmente quando as dores são agudas, a pessoa chega com muita dor, né? A primeira intervenção que a gente faz, tá? Ela é, de uma maneira muito engraçada, ela é um tremendo alívio. Tá? Né? Porque quando você entende o fator que provoca a causa, né, você consegue agir na causa e consegue minimizar os efeitos da causa. Tá? Estou falando de uma coisa bem prática. E aí você trata e a pessoa, depois de 2, 3 horinhas, ela te liga e diz assim, nossa, né? Ganhei um presente, é um milagre, não estou sentindo o meu joelho, né? Não está doendo, alívio, estou há meses com dor. Tá? Legal, situação prática. Outra situação prática, tá? Eu não consigo falar com determinada pessoa, não vai, eu vou sair discussão, a gente monta um esquema de conversa antes. Tá? A gente senta, estrutura, né? E presta atenção nos pontos conflitantes das conversas que sempre voltam, e cada vez que chegar num ponto conflitante, legal, você tem um lembretezinho para você não entrar no conflito. Aí acaba literalmente o evento de você conversar com a pessoa, tá? E normalmente, né, as situações se resolvem, as pessoas que precisam conversar acabam conversando.
E é muito comum que as pessoas me liguem de volta e dizem assim para mim, nossa, parece milagre mesmo, fui lá e consegui conversar. Tá? Então eu coloco o efeito divino, ou o efeito milagre das coisas, literalmente desta maneira. A partir do momento que eu consigo um resultado que para mim era impossível, tá? Era intocável, eu ganhei de presente um milagre. Tá? Na vida comum, tá? Eu ensino as pessoas a literalmente começarem a trabalhar a sua cabeça, tá? A sua postura na vida, aquilo que elas pensam, como elas agem, para começarem a conquistar diariamente 1, 2, 3, 4 situações de milagre diárias. Simples assim. Tá? Porque quando você começa a aprender a tirar da frente tudo que te incomoda, tudo que pesa, né? Tudo que você estava carregando e que você não conseguia lidar, tá? Você começa a ver que tem uma vida depois do problema, tá? Existe vida depois do problema. Para isso, para abrir essa porta divina, tá? Para que comece esse tipo de processo, eu preciso naturalmente seguir alguns procedimentos. Tá? Aí chegou na hora de você começar a anotar os procedimentos básicos para você abrir porta divina. Tá? Primeiro aspecto, que é o mais importante de todos, tá bom? Certo? Do mesmo jeito que eu, Rodriguinho, sou dono do meu nariz, legal? Tá? Você precisa ser dono do seu nariz, tá? Minha mulher é dona do nariz dela. Minha mãe tem que ser dona do nariz dela, né? Meu filho William, de 13 anos, tem que ser dono do nariz dele. O que eu quero dizer com isso, tá? Que quando você vai se relacionar com as pessoas e com as opções de vida que você faz, o primeiro toque na maçaneta da porta divina chama estrutura de confiança. Presta muita atenção nisso aí, chama estrutura de confiança, tá? Nós, por herança, né? Quem é brasileiro, por herança, nós fomos descobertos e colonizados por povos que não confiam nem nas próprias famílias, tá? Então, é natural, né? Natural não diz para você que é bom, nem que é agradável, né? Nem que é uma boa conduta, mas é natural que você tenha resquícios de desconfiança, até porque você foi ensinado a desconfiar, né? Tanto na vida social quanto na vida religiosa. A gente tende a desconfiar. A minha proposta é para você começar a viver como ser humano acima da média. Sai da mediocridade e começa a virar você. Tá? E eu sou 100% favorável a, certo? Eu confio nas pessoas imediata e cegamente. Tá? Essa é a minha conduta de vida. Eu, Rodrigo, confio nas pessoas imediata e cegamente. Tá? Por quê? Porque eu não te conheço. Eu não te conheço e aí você passa pela minha vida, tá? E ao invés de achar que você é bandido, começar a olhar como é que você está vestido, eu parto do pressuposto que cada um tem a sua história de vida. Então, primeiro eu confio. Confio até um momento em que você, pelas tuas ações, vai colocar em jogo a minha confiança. Tá? Por quê? Porque eu não sou fiscalizador da vida de ninguém. Aliás, já falei isso para vocês 500 vezes aqui em live. Tá? Certo? Tá? A partir do momento que as pessoas precisam ter, né, senha para tudo, que tudo é escondido, que não pode falar com não sei quem, legal? Complica a vida. Tá? Então, eu fui educado em princípios básicos de preservação de espaço. O que é meu, tá? Não significa que você não tem direito ou que você não tem acesso, tá? Mas para você ter acesso, você precisa pedir permissão
tá? Ah, mas a gente vive junto. Não muda absolutamente nada. Olha só. Tá? Legal? Do lado da minha cama tem um criado mudo que é meu, um criado mudo que é da minha mulher. Legal? Eu normalmente não abro o criado mudo que está do lado dela na cama. Tem algum motivo especial? Nenhum. Nenhum. Da mesma maneira como eu não coloco a mão dentro da bolsa dela para pegar o que quer que seja. Não é meu. Tá? Isso é um princípio de conduta de vida. Então o que acontece? Primeiro passo, primeiro toque na maçaneta da porta divina. Abra o espaço de confiança da sua vida. Legal? Vou segurar na maçaneta. Segundo aspecto, vou realmente, toquei na maçaneta, estou confiando, tá? E vou começar a abrir a porta divina, tá? Aí que a coisa começa a pegar, né? Quem vai abrir a porta? Eu, tá? Eu vou abrir a porta com quem? Com a minha identidade, certo? E com o meu processo de entendimento e com o meu processo de vida de crença. Aí que a coisa pega e ela pega pesado, tá bom? Deixa de ser tonto ou deixa de ser infantil, tá? E achar que nós vivemos sobre as mesmas linhas doutrinárias, né? Quaisquer que sejam elas, e que a gente vai pensar da mesma maneira. Impossível. Não brinca disso, tá? Não brinca disso. Isso aí chama impossível. Por quê? Porque eu tenho a minha individualidade, tenho as minhas influências, tenho a minha visão de mundo construída com aquilo que eu passei ou com aquilo que eu estudei na minha vida. Podemos ter semelhanças? Sim. Podemos ter linhas de crença e de convicção semelhantes? Sim. Mas eu sou eu. Você é você. Tá? Então eu abro a porta, a minha porta divina, com o meu universo de crença. Legal? Baseado naquilo que eu quero encontrar como melhoria de vida. Presta muita atenção nisso, tá? Porque quando a gente vai conversar com as pessoas que vêm bater na porta do consultório, né? Elas têm uma visão deturpada da própria realidade, tá? Então é assim, deixa eu explicar isso para vocês bonitinho, tá? Se eu, trabalhando, tá? Eu tenho meus planos de trabalho, tenho os meus planos de melhora da minha vida, tá bom? Certo? E aí fica aquela convicção básica e tranquila onde diz assim, legal, se eu melhorar de vida, naturalmente a minha família melhora de vida, meus filhos melhoram de vida, tá? Isso é uma verdade? Não. Não, porque eu não sei de que aspecto de melhora você está falando. Não sei, tá? E se você pensar que eu vou melhorar financeiramente e aí todo mundo vai melhorar, também não. Por quê? Porque se nós temos valores diferentes, não adianta eu melhorar financeiramente, tá? Porque gente que não tem controle com dinheiro, não adianta ganhar mais dinheiro, tá? Gente que não tem controle de relacionamento, não controla o seu ciúme, não controla o seu desejo de poder ou o seu desejo de fiscalizar a vida do outro, tá? Não tem controle. Então não adianta você dar mais liberdade para quem não sabe ter liberdade. Entendeu? Tá? Isso aí se você quiser ir para o lado religioso, é literalmente Deus tirar o povo judeu do cativeiro, legal? Tira lá do Egito e aí manda andar no deserto, legal? E aí os caras que não são mais escravos, eles querem as coisas para ontem, legal? Eles querem do jeito deles. E Deus está lá suprindo, está lá dando maná, legal? E eles querem mais, tá? E a hora que literalmente, né, Moisés sobe o morro para buscar, né, a orientação,
Ah, Moisés demorou muito. Vamos rezar para outro cara aqui, tá? Isso é o normal da vida de vocês todos, tá? É o normal do ser humano ter oscilações no seu universo de crença. Eu sou radicalmente contra isso, mas é o normal do ser humano, tá? E de uma maneira que eu considero muito triste, né? Muito infantil, isso passa para os relacionamentos, tá? Então eu estou fazendo, eu tenho que trabalhar com determinada pessoa, tá? Simplesmente porque ela tomou uma decisão diferente daquilo que eu pensava, porque ela escolheu uma coisa diferente daquilo que eu pensava, eu parei de confiar nela. Opa, isso é o comum do comum do comum. Ah, não é? Lógico que é. Não é? Lógico que é. Tá? Faz uma coisinha simples, exercício de gente normal que mora neste mundo aqui. Espera um pouquinho só. Alexa, próxima música. Tá? Exercício de gente normal. Tá? Pega a sua família, tá bom? Legal? Pega a sua família, leve para passear, que bacana, tá? Entre num restaurante que você nunca foi, tá bom? E pergunte para as pessoas assim, o que você quer comer? Aí a pessoa vai responder assim para você, não sei, e você quer comer o quê? E aí começa aquele empurra, que é para ver quem é que vai escolher o que vai comer, tá? E aí normalmente, né, ou com muita frequência, a gente escuta assim, tá? Então eu vou comer carne, ah, mas carne eu não quero. Tá bom? Então eu vou comer frango, ah, frango eu também não quero. Então o que você quer? Ah, eu queria peixe. Se você já sabia que você queria peixe, por que você não falou que você queria peixe? Tá? Ah, eu falei que eu não queria, eu não falei que eu queria peixe porque eu sei que você não gosta muito de peixe. Percebeu que é a mesma brincadeira que eu comecei a live falando para você, para de empurrar as coisas para os outros? Tá? Para de justificar no outro que a coisa não saiu do jeito que você queria, porque a culpa é do outro. Então, nas coisas mais simples, porque eu trabalho assim na minha vida, certo? A vida começa, ela não começa das coisas mais complexas da vida para as coisas mais simples. A vida começa ao contrário. E eu venho falando disso nessa sequência de lives para vocês. Tá? A vida começa com, oi, bom dia, acordei e tô vivo. Opa, 1-0 para mim. Tá? Tô vivo e tô falando, 2-0 para mim. Tô vivo e tô enxergando, 3-0 para mim. Parece besta, né? Mas não é. Tá? Tô vivo e consegui levantar da cama. Opa, 4-0 para mim. Tô vivo e consegui andar até o banheiro. 5-0 para mim. Tô vivo, cheguei no banheiro, pumba, abri a torneira, saiu água. 6-0 para mim. Tem uma escova de dente 7, tenho pasta 8, escovei os dentes, tenho dente 9-0. Tá? Fiz xixi, dei descarga, 10-0 para mim. 11, aliás, né? O 10 é fiz xixi. O 11 é dei descarga. Tá bom? Não tem que pegar um balde lá não sei aonde. Legal? E assim por diante. Não, a gente inverte. A gente vai para o mais complexo. O mais complexo é a prioridade. E o mais simples, literalmente, é irrelevante. Para você poder abrir porta divina, você precisa começar a dar a verdadeira relevância das coisas. Em tudo. Em tudo significa que eu tenho que dizer para mim, certo? Para mim, o que eu quero comer. Então, se a gente não tem muita grana, a gente pode fazer consenso. Mas primeiro eu digo para você qual seria a minha preferência. Se a gente pode escolher, eu prefiro carne. Você prefere o quê? Eu prefiro pizza. Legal? Você prefere o quê? Eu prefiro peixe. Legal. Tá? Se a gente tem condição, legal? Cada um pede aquilo que quer. Se você se acostuma a disponibilizar para as pessoas, né, a opção que elas deram, elas vão aprender a lidar com isso. A
partir do momento que toda escolha vira conflito, eu não abro porta divina de jeito nenhum. Porque primeiro eu abro o conflito. Então primeiro eu fico pensando que eu não vou falar aquilo que eu quero, porque você não vai, eu já acho que você não vai gostar. Se você não entende isso, você precisa começar a rever. E prestar atenção, porque a grande maioria, tá? E é a grande maioria dos conflitos de família não se resolvem. Certo? Não se resolvem. Por quê? Porque a gente não tem coragem suficiente para falar aquilo que pensa. Tá? E falar aquilo que pensa, você que já deu uma polida na tua ferradura, legal? Não é para você sair por aí dando patada. Porque falar o que pensa não é você dar uma cavalada, é você falar o que pensa. Tá? E quando eu falo o que penso, eu começo a estabelecer na minha vida limites que têm possibilidade de serem flutuantes, ou o que significa isso? Tá? Limites que eu posso estender ou não, tá? E eu tenho limites de princípios que são regras de conduta que eu não quebro, tá? Ah, mas se for assim nós vamos brigar. Nós não vamos brigar. Opa! Nós não vamos brigar. Tira isso da sua cabeça. Nós estamos abrindo porta divina. Para eu abrir porta divina, eu preciso tirar o conflito da minha cabeça. Tá? Eu preciso parar de esperar pelo pior e começar a me preparar para o melhor. Tá? Porque muitas vezes, queridos e queridas, tá? Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar. Problema seu. Tá? Tapa no meio da sua orelha. Pem! Presta atenção no que eu vou te falar. Tá? Deixa de ser tonto. Porque se você não fala, o problema continua com você, criatura. Isso não é conflito? Tá? Eu vou até... Você liga pra mim e me pede ajuda. Tá bom? Legal. Aí eu vou até você para ver aquilo que você precisa de ajuda. Tá bom? Aí a gente senta para conversar. Você diz para mim aquilo que você precisa de ajuda. Tá? Eu tenho a obrigação de concordar com aquilo que você precisa? Responde aí no teu papel. Se você não quer entender isso sozinho, responde aí no teu papel, depois, pumba, liga para mim, marca uma consulta, a gente resolve isso aí. Tá? Bota aí no teu papel. Literalmente a resposta para isso. Eu sou obrigado a caminhar na direção da tua necessidade de ajuda? Se eu não concordo com ela? Não. Ah, mas eu preciso de ajuda. Legal. Vamos compor uma ajuda, né, em algo que eu acredito. Não pode ser contra os meus princípios. Não posso te ajudar. Tá? Não posso te ajudar a enganar alguém. Não posso te ajudar a roubar alguém. Não posso te ajudar a trair alguém. Não posso te ajudar a fazer negócios com os quais eu não concordo. Não posso te ajudar a continuar, a ir lá e tapar o buraco das suas dívidas e ter certeza de que você, o mês que vem, vai ter as mesmas dívidas, né? Porque você não está com problema, você é problema. Né? É pesado, né? Avisei que a live de hoje era bolachada na cara, né? Mas ela é. Tá? Eu preciso entender qual é a diferença. Existem períodos na vida das pessoas, tá? Eu, no momento, com a perninha do jeito que eu tô, tá? Criou uma série de eventos indesejados ou complexos de resolver num primeiro momento. Tá? São eternos? Não, não são. Tá? São momentâneos. Então, se a gente precisa de ajuda para resolver os momentâneos, eles não são eternos. Opa! Tá? O que eu não posso é você criar uma necessidade de ajuda que ela é eterna. Então, todo mês você cria um outro problema e aí você continua precisando de ajuda. Tá? Isso não é ajuda, isso é doideira. Isso é falta de controle. Tá? E nas famílias, isso é extremamente comum. Tá? Da mesma maneira, como eu coloquei lá na live da saúde da sexta-feira, que eu estava falando para você sobre os idosos que precisam de ajuda. Tá? Literalmente, a família não tem coragem de confrontar
o idoso que precisa de ajuda, né? Porque o idoso não quer mudar da estrutura de vida dele. Nossa, que opinião doida que você tem. Acabei, né, 5 minutos antes de começar a live, estava ouvindo, né, os highlights do Congresso Europeu de Geriatria, do dia de hoje. Congresso lá em Helsinki, tá? Que estavam falando justamente sobre a dieta do idoso. Opa, tá? Certo? Um dos motivos pelos quais os idosos começam a criar grandes problemas de família. Por quê? Porque a família decidiu que o idoso, né, ele ficou mais velho, ele tem que comer papinha. Beleza? Tá? Alguém perguntou para ele? Não perguntou. Mas eu acho que é melhor para ele. Então, de novo, vamos voltar ao princípio, tá? Eu só posso achar sobre a minha própria vida. Eu não acho nada da tua vida. Eu não acho nada sobre a vida da pessoa que precisa da minha ajuda. Eu acho, tá? Não existe. Eu analiso se aquilo que você precisa de ajuda cabe dentro da ajuda que eu aceito e que eu posso disponibilizar para você. É o contrário, tá? E aí você tem que ver que a pessoa que precisa de ajuda, ela precisa se ajustar à possibilidade de ajuda que eu posso oferecer. Tá? Não entendeu? Eu vou dizer isso para você na prática para você entender como é que é, tá? Eu tenho muita gente que já foi meu paciente, tá? E que acha, né, que tem dentro da sua cabecinha, né, a ideia de que a minha porta de ajuda, ela depois que você fez a primeira fase do seu tratamento, que ela é eterna e gratuita. Então as pessoas me ligam, elas me ligam com problema, tá bom? Tá? Aí eu digo para as pessoas, opa, legal, liga e marca. Não, mas você vai me cobrar? Não vou te cobrar. Legal? Então vamos lá, você acabou de ter um conflito judicial, tá? Legal? E você precisa do advogado. Você vai ligar para ele e vai falar assim, opa, responde essa dúvida aqui para mim, vai lá no juiz, faz o processo para mim, que você é meu amigo. Ele vai fazer? Não vai, porque é o trabalho dele. Tá? Você vai no médico, é o trabalho dele. Então a gente precisa começar, não é falar de dinheiro, tá? Porque não precisa ser necessariamente de dinheiro. Mas eu tenho que ver qual é o tamanho do esforço que as pessoas empenham nas coisas. Tá? Quando eu vou pedir uma ajuda a uma pessoa, legal, né? Para ela me ajudar a fazer uma mudança, tá? Mudança de casa, carregar móvel, né? Ajudar a pintar a parede, ajudar, legal? Tá? Eu pedi ajuda. Eu não pedi para a pessoa fazer a mudança enquanto eu estou lá sentado de braço cruzado e falando assim para as pessoas, ah, aquilo ali vai. Ah, aquilo ali vai. Aquilo ali precisa carregar e é pesado, eu estou com dor nas costas. Começa a entender como as coisas são verdadeiramente na sua vida para você poder abrir porta divina. Tá? Para abrir porta divina eu preciso falar a verdade. Tá? Eu não posso ter uma interpretação diferente daquilo que eu sei que é verdade. Não dá para brincar disso. Quando eu brinco disso, eu estou sacaneando as pessoas. Não estou abrindo porta divina nenhuma. Tá? Quando eu estabeleço relacionamentos onde eu não confio nas pessoas, eu não tenho como abrir porta divina para que isso vire um tremendo relacionamento. Não tenho como. Tá? Quando eu vou para a minha expectativa de criar um plano de negócios, de tentar um trabalho novo, de tentar um estudo novo, de entrar numa faculdade, legal, tá? Eu não posso esperar que as coisas vão se resolver sozinhas, sem nada do meu esforço, que vai brotar. Brotar não é milagre, tá? Certo? Brotar não é milagre. Né? Pode ser até que você ganhe de presente do universo, desde que você comece a dizer para o universo daquilo que você precisa. Aí é outra situação. Tá? Aí é outra situação. Por quê? Porque eu preciso expressar a minha necessidade. Eu preciso verbalizar. Eu chamo isso para os meus pacientes, né, de colocar no plano físico uma coisa, aquilo que eu penso. Tá?
E vou dar a dificuldade dos modelos disso para vocês começarem a ter uma noção de como é que é isso aí. Tá? Como eu trato de pessoas, quase que imediatamente eu começo a tratar das famílias juntos, porque a melhora é contextual. Quando eu melhoro, normalmente eu quero que o grupo melhore junto. Tá? Então as pessoas vêm com dificuldades na vida e algumas delas são financeiras. Tá bom? E a gente pergunta assim, tranquilo, quanto você precisa para resolver o teu problema hoje? Quanto? Quanto precisa entrar na tua vida hoje? Tá? E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta simples. O mais comum é que elas já partam para o plano da fantasia, tá? Que ela diz assim, não, eu tenho uns 20 mil de conta atrasada que eu preciso pagar, aí eu preciso trocar meu carro, eu queria comprar uma casa, eu preciso comprar roupa, aí ela começa. Aí a senhora fala assim, não, para, começa de novo. Quanto você precisa para resolver, ou o que você precisa para resolver o seu problema hoje? Para a gente poder resolver o de hoje. Como é que é isso? E aí existe esta dificuldade de abrir a porta divina para o hoje. De eu olhar e dizer assim, opa, como é que eu resolvo hoje? Tá? Como é que eu resolvo hoje? Legal? Vou dar para vocês uma situação prática que é o meu hoje daqui a alguns minutos. Tá bom? Né? Quando eu fiz a mudança aqui para o Mato Grosso, eu precisava comprar uma cama. Tá bom? Tá? Como aqui tem uma séria dificuldade para as coisas serem entregues, as coisas aqui custam, para ser entregue custa o preço do bem que você comprou. Tá? A gente passou numa loja e comprou uma cama provisória. Legal? Tá? Que está acabando, ela vai se transformar numa chaise para a sala. Tá? Mas chegou a minha cama. Legal. Para eu botar a minha cama no lugar, eu preciso tirar essa cama que está no meu quarto. Para isso eu preciso dar uma varrida no meu quarto, passar um pano no meu quarto. Beleza. Posso fazer isso hoje? Legal, a cama está aí, ela chegou, eu quero botar no lugar, eu quero, mas eu posso fazer isso hoje? Não, porque depois da live eu tenho 2 atendimentos para fazer. Né? Antes dos 2 atendimentos eu combinei com meu filho que eu vou levar ele até a praça para ele andar um pouco de skate, tá bom? Para eu tentar caminhar um pouquinho na praça, me mexer um pouquinho, que eu preciso. Tá? Depois eu volto e eu tenho 3 trabalhos de faculdade para fazer depois que eu acabar de atender. Opa! Aí deu mais ou menos umas 3:30 da manhã. Vou colocar essa cama do lugar hoje? Ah, mas eu queria. Aí, no eu queria, a cama que é para ser uma coisa para melhorar, ela vira uma coisa tremendamente negativa. Tá? Por quê? Porque se ela não tivesse chegado hoje, eu não ia colocar ela no lugar. Tá? Então eu já tinha uma programação, eu já tinha uma rotina para eu cumprir. Tá? Então quando chega uma coisa legal, ela precisa caber também dentro, tá? Da minha vida. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente fecha a porta divina de um negócio legal que acabou de acontecer. Tá? Você vem, pergunta o que você precisa para resolver. Aí você diz para mim, pô, eu precisava de R$2.000. Tá bom. Você consegue um trabalho, recebe R$2.000. Em vez de ir lá e encerrar o teu problema, aí você fala assim, pô, ganhei R$2.000. Não estava esperando. Consegui. Vamos comer uma pizza? Legal, legal. Você tem direito de comer uma pizza. Tá? Mas a pizza que você vai comer é exatamente o tamanho do problema que você queria resolver. E aí, você resolve o problema, você come a pizza. Qual dos dois? E qual é a escolha que vocês acham que as pessoas fazem normalmente? Ah, mas a minha vida está tão difícil, eu vou comer uma pizza.
E eu tenho que dizer para você o que você fez. Você acabou de chutar a cara da porta divina. Ah, mas eu não tenho o direito de ter vontade? Tenho. Lógico que tenho. Tá? Mas eu preciso começar a corresponder na porta divina aquilo que eu pedi. Eu preciso começar a botar as coisas certas nas gavetas certas. Tá bom? Certo? Então eu fui lá conversar. Eu não conseguia conversar com a minha mãe faz 4 meses. Beleza? A gente não estava se entendendo, eu consegui conversar. Consegui conversar. Legal? Consegui conversar, no dia seguinte a minha mãe já me ligou e ela já está pedindo umas 10 coisas, que era exatamente por isso que a gente entrou em conflito há 4 meses atrás. Ela está me pedindo as mesmas coisas. Aí eu começo a olhar para mim e começo a dizer assim, agora, mas eu conversei com ela, então eu vou fazer ou não vou? Se eu não fizer, eu podia fazer. Olha você aí ferrando literalmente a porta divina que você acabou de abrir. Você abriu a porta para conversar. Você foi lá e conseguiu conversar. Consolida esse bem. Consolida essa parte divina. Assume que você foi lá e conseguiu conversar. Qual é a próxima conversa que a gente tem que ter? Botar o limite, de novo, daquilo que eu posso fazer por você e daquilo que eu não posso fazer por você. Daquilo que eu concordo em fazer por você e daquilo que eu não concordo em fazer por você. Ah, mas então nós vamos brigar de novo. Não é pra gente brigar de novo. Opa, vocês estão confundindo o conceito. Não, eu não estou brigando. Eu estou dizendo para você qual é o meu limite. Qual é o meu limite? Meu limite pode flexibilizar em algum momento? Pode. Mas hoje não. Nesse momento, não. Tá? Eu tenho a maior vontade do mundo de caminhar. Legal? Tenho a vontade de chegar no final do ano com a turma, né? Que vem em casa e ir pra pracinha aqui jogar bola. Tá bom? Tá? Qual é a minha realidade hoje? Conseguir levantar da cadeira de rodas, tá? E dar 5 passos na direção do banheiro. Beleza? 5 passos na direção do banheiro. Né? Se eu tiver sem dor, eu consigo tomar banho de pé. Né? Leva aí 5 minutos para tomar meu banho, 10 minutos para tomar meu banho. Se eu for fazer barba, beleza. 5 passos para voltar. Deu. Ah, mas eu não posso ir até a cozinha pegar água? Não. Hoje não. Hoje não. Hoje acabou. Hoje meu milagre foi andar até lá. Beleza, consegui fazer e voltei. Preciso consolidar isso aí. Não estava nem andando, agora consegui dar 10 passos. Entendeu? Se você começar a entender essa matemática simples, a estrutura da tua vida muda para uma estrutura divina onde você começa a colocar sequências de coisas que você começa a prestar atenção naquilo que resolveu. Tá? Uma coisa que eu, em várias lives lá para trás, chamei para vocês de feedback diário. Tá? Eu tinha isso aqui para fazer, consegui fazer. Eu tinha isso aqui para fazer, consegui fazer. Eu tinha isso aqui para fazer, consegui fazer. Tá? Hoje de manhã eu tinha 2 provas e 2 trabalhos de faculdade para fazer. Tá? Entendeu? Não tinha nem posição para ficar sentado, nem deitado para conseguir fazer os trabalhos, então conseguimos fazer com um tremendo esforço. Legal? Mais o esforço para conseguir estudar. Mas o que aconteceu hoje? Hoje eu fui para a faculdade, consegui chegar lá, consegui apresentar o primeiro trabalho, né? O professor ficou satisfeito, eu fiquei satisfeito. Consegui fazer a primeira prova, fui muito bem na primeira prova. Apresentei o segundo trabalho, fiquei muito satisfeito, o professor ficou muito satisfeito. Fiz a segunda prova, fui muito bem na segunda prova. Ufa! Olha só, tudo que eu tinha para fazer deu certo. Tá? Voltei para casa, pumba, entregaram a cama que eu não estava esperando. Mais uma coisa que deu certo que não estava na minha programação. E nem na programação do Mercado Livre, que foi onde eu comprei, que deveria me mandar um aviso que estava entregando e nem mandou, já me entregou. Então, mais uma coisa que eu não precisei fazer mais nada e recebi. Que legal. É isso que chama abrir porta divina. Tá? Eu começar literalmente a consolidar o entendimento de tudo aquilo que melhora
sem eu ter que me desgastar. Isso precisa começar a ficar fluido na minha mente e fluido na minha vida. Que esse chama o princípio da gente abençoar. Parece que você não precisa ser religioso. Parece que você não precisa acreditar em Deus. Não estou dizendo isso para você. É uma constatação para você começar a olhar para a vida e para as pessoas e para aquilo que acontece na sua própria vida e começar a fazer o checklist de tudo aquilo que deu certo, de tudo aquilo que funcionou. Legal? Ah, teve coisas que não funcionaram? Deve ter. Legal? O que eu faço com o que não funcionou? Legal? O que eu faço para manter a minha porta divina? Tá? Tem coisas que eu talvez tenha me programado para fazer hoje que eu não fiz. Tá? Certo? Eu tinha uma ideia hoje de comprar melão, por exemplo. Legal? Não comprei. Vou morrer amanhã? Vai acontecer alguma coisa muito grave se eu não comer melão? Não vai. Então, não preciso amanhã. Né? Não é algo que eu perdi. Só não fiz. Não tem peso. Tá? Ai, deixei de resolver uma coisa importante. Legal? Se eu deixei de resolver uma coisa importante, e isso amanhã eu posso resolver, amanhã isso começa a ser a minha primeira prioridade. Né? A minha cabeça precisa ficar voltada para chegar lá amanhã e tirar isso aí da frente, que é aquilo que eu preciso resolver. Para eu manter a coisa fluida, para eu conseguir me manter no controle da minha vida. Tá? É isso que chama abrir porta divina. Eu começar a ter um fluxo na minha vida, onde eu comece a ter o controle das coisas. Tá? Porque o controle não é só ter grana. Aliás, se tem uma coisa que vocês precisam entender, que dá muito pouco controle na vida, tá? É ter segurança financeira. Segurança financeira é legal? Sensacional. Sensacional. Tá? Naqueles períodos da vida onde literalmente tivemos segurança financeira, bem bacana você ter segurança financeira. É um mar de preocupações a menos? Com toda a certeza do mundo é. Tá? Para você que tem a segurança financeira. Certo? Para as pessoas que acham que a sua segurança financeira brotou, legal? É um criador de problema. Porque as pessoas passam a achar que você tem a obrigação de estar à disposição dos problemas delas, simplesmente porque você tem segurança financeira. E assim que funciona? Não, de novo eu vou explicar para você. Você precisa primeiro ser dono do teu nariz, conseguir resolver as tuas coisas. Tá? E sabe que são aqueles ditados da antiguidade que a gente diz assim, uma pessoa caída não levanta ninguém. Tá? Então você precisa primeiro estar íntegro dentro da sua estrutura de vida. Quando eu falo íntegro, eu só posso resolver o problema emocional de alguém se eu tiver emocional para resolver. Eu só posso resolver o problema financeiro de alguém se eu tiver disponibilidade financeira para resolver. Eu só posso resolver o problema de mão de obra, né? De ajuda, de mão de obra para alguém, certo? Se eu tiver força física, condição física de ajudar. Se eu tiver tempo físico e hábil para poder ajudar. Tá? Se não vira problema, certo? Se não vira problema, eu canso de conversar com entidade, né? Ou mesmo trabalho de faculdade, onde as pessoas estão lá para fazer o curso e elas não têm tempo para fazer o curso. Tá? Você já sabe que no teu curso tem trabalho, do mesmo jeito que você sabe que no teu trabalho tem trabalho, certo? Aí se você tem o trabalho, você não tem tempo de fazer o trabalho, você não tem vontade, você não tem disponibilidade, você está no lugar errado. Tá? Você criou você montou a tua casa, montou a tua família. Tá? Se você não tem tempo para estar com a tua família, você está no lugar errado. Se você não tem tempo de chegar na sua pia, legal, para lavar a louça, para você poder comer, né? Para a próxima vez que você chegar, você conseguir cozinhar, você está fazendo a coisa do jeito errado. Então, tem vários princípios muito simples que abrem a porta divina da tua vida. Começa a se organizar. Começa a organizar a tua cabeça e começa a botar o que é importante para resolver na frente do que é futilidade. Começa a botar quem é importante, e quem realmente é presente
na sua vida como prioridade. Tá? Você não precisa matar as pessoas, certo? Mas eu não tenho que dar prioridade para uma pessoa que só me procura quando tem problema. Não tenho. Tá? Não tenho. Por quê? Porque uma pessoa que te procura só quando tem problema não é um relacionamento bom para você manter. Tá? Porque as pessoas precisam entender que eu posso ter dificuldade, eu posso ter problema. É óbvio que eu posso. Mas antes eu preciso ter um relacionamento. Já pensou nisso? Já pensou em começar a literalmente botar um ordenamento nas coisas? Né? Que é o que a gente chama de providência divina. Olha, até o nome tem aí. Né? Isso é conhecimento comum. Né? Providência divina. Eu primeiro me preparo para as coisas. Eu me organizo para as coisas. Isso é abrir uma porta divina. Tá? Eu consegui estar aberto, disponível para receber coisas melhores. Eu preciso estar aberto para isso. Tá? Quando a gente trata terapeuticamente as pessoas que vieram de um emocional ruim, a gente passa um tempão ensinando para a pessoa que ela tem que desenvolver uma permissão, para aceitar as coisas boas que acontecem. Que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. De sentir que aquilo que veio de melhor, ou que a possibilidade das coisas serem melhores, é para ela. Que já está tão marcado dentro da cabeça dela que não é para ela, que é para ser ruim, que é para ser difícil, que é para ser complicado, que é para dar trabalho, que é para ter briga, que é para ter conflito, que ela não tem a permissão para ficar bom. Parece brincadeira o que eu estou dizendo para vocês, mas isso é muito verdade. Né? Para a pessoa começar a assumir que pode ser bom, e aí você começa a mostrar para ela o que melhorou, que é o que eu chamo de milagre. Nossa, isso aqui não era... Se isso aqui você não tinha programado na tua vida, aconteceu e você tem uma vida muito melhor, milagre, não estava nem na tua programação de vida, ganhou de presente. Tá? Aí mudou de novo, melhorou mais, ganhou outro presente. Melhorou mais ainda, outro presente. E aí eu preciso permitir que essas coisas aconteçam. Para permitir, eu preciso começar a deixar de ser um poço de conflito. Eu preciso deixar de ser um poço de impedimento. Eu preciso mudar, começar a controlar a natureza daquilo que eu penso. Tá? Eu preciso parar de procurar problema em tudo. Eu preciso tirar da minha cabeça a sensação de que as pessoas estão sempre contra mim ou que as pessoas estão sempre me enganando. Tá? E as pessoas podem estar contra você. É direito delas. É direito delas. É direito das pessoas terem opiniões. É direito das pessoas não gostarem do seu jeito. É direito das pessoas. E você pode ter feito algo ou não ter feito algo. Porque isso é natural, isso é empatia, isso é química. Né? Eu olhar para uma pessoa e o santo não bater, a gente fala assim, não bateu. Né? Não me passou nada bom. Não gostei do jeito como a pessoa olha, não gostei do jeito como ela se comporta, não gostei. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma parte instintiva que sente quando a coisa não bate muito bem. E a gente precisa aprender a respeitar isso, aquilo que a gente sente, precisa aprender como a gente sente, precisa aprender a falar a verdade de como a gente sente, para poder abrir porta divina. Tá? Entendeu? Eu, por exemplo, não tenho a mínima possibilidade de conviver com gente ciumenta. Eu não tenho. A mínima possibilidade. Por quê? Primeiro porque não dou nenhuma permissão para que as pessoas controlem a minha vida. Começa por aí. Segundo, não faço absolutamente nada de errado para gerar desconfiança nas pessoas. Então fica, literalmente, quem quer. Ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado a aceitar. Não é. Tá? São esses ordenamentos que vão abrir aquilo que eu chamo de porta divina. Você começar a deixar a tua vida fluida. Para de procurar problema. Para de procurar perturbação. Para de alimentar perturbação.
para de alimentar conflito. Tá? Porque se eu começo sempre assim, primeiro eu preciso resolver aqui o meu quintal. Beleza, tá tudo certo aqui? Consegui, tô bem estruturado, consegui resolver os meus conflitos, os da minha mulher e dos meus filhos? Consegui, legal. Então, peraí que o problema já não é aqui na minha cozinha, aqui, tá? Já consegui resolver. Legal, o que mais que eu posso resolver aí? O que mais que eu tenho que resolver? Tá? Ah, eu tenho as coisas da faculdade para resolver. Legal. As coisas da faculdade vão ver, né? São melhor resolvidas quando a minha cozinha está em ordem. Ah, eu tenho problema de paciente para resolver. Primeiro que o problema é do paciente para eu resolver. Então o problema é dele, eu vou ajudar ele a resolver. Então, se eu estou com a minha cozinha em ordem, legal. Se eu estou com aquilo que eu me comprometi em ordem, eu posso ir lá e ajudar ele a abrir a porta divina para resolver o problema dele. Legal? Não posso botar o problema dele na frente da estrutura da minha vida, da minha casa e das minhas coisas para fazer. Porque aí eu estou invertendo a ordem divina das coisas. Eu estou invertendo a ordem de provisão das coisas. Tá? Eu estou colocando o problema dele no lugar errado. Tá? Vocês lembram nas lives passadas, quando eu falei para vocês de eu estar no lugar errado dentro de uma relação? Tá? Então eu tenho que conversar com as minhas irmãs. Eu não sou pai das minhas irmãs. Eu sou irmão das minhas irmãs. Eu não sou pai da minha mãe. Eu sou filho da minha mãe. Certo? Ah, mas tem situações onde eu tenho que resolver o problema da minha mãe. Continuo sendo filho dela. Não sou marido dela, legal? Não sou pai dela, tá? Eu posso resolver na minha condição os problemas dela. Desde que os problemas dela estejam dentro da minha possibilidade ou daquilo que eu concordo, que precisa ser resolvido. É assim que funciona. Fora isso, eu estou no lugar errado. Tá? Quando eu estou muito preocupado com o jeito das pessoas, como elas fazem as coisas na vida delas, eu estou fora da minha vida. Estou no lugar errado. Eu não posso administrar a vida das pessoas. Eu não posso trazer aquilo que eu não concordo da vida delas para tumultuar a minha vida aqui. Presta muita atenção nisso aí. Por quê? Porque normalmente a gente polui a nossa vida, o nosso relacionamento, tá? Com conflitos que não fazem parte da nossa vida. Tá? Um conflito que é do trabalho, com um conflito que é, os conflitos que são da família da minha mulher, primeiro ela tem que tentar resolver a questão da família dela. Se eu puder ajudar, legal. Se eu não puder ajudar, os conflitos são da família dela. Começa a colocar literalmente as coisas no lugar das coisas. Começa a colocar a emoção, nos devidos lugares. Começa a ser mais verdadeiro com as tuas emoções. Começa a expressar aquilo que você pensa, de uma maneira mais verdadeira. Perde o medo de falar, perde a raiva para falar, começa a ter controle do que você fala, abandona o surto, o descontrole, abandona esse teu ímpeto de falar porque você acha que você é o dono da verdade. Tudo isso abre porta divina. Tudo isso eu garanto para você que abre porta divina. Tá? Quando você literalmente se coloca no seu lugar dentro da sua vida. Tá? Porque dentro da minha vida, eu sei quem eu sou. Dentro da minha vida, eu sei quantificar as coisas. Dentro da minha vida, eu consigo conversar abertamente com a minha mulher, com os meus filhos, do que eu concordo e do que eu não concordo. Como eu já cansei de falar aqui, se eu precisar quebrar o pau, legal, nós vamos quebrar o pau, acabou. Mas nós vamos quebrar o pau e vamos nos odiar? Não. Nós vamos quebrar o pau, nós vamos cortar relações? Não. Nós vamos quebrar o pau, que nem luta de MMA, acabou. Legal? Vamos ver quem estava certo, quem não está. Beijinho, beijinho, abraço, abraço. Amanhã estamos juntos de novo. Por quê? Faz parte da vida a gente fazer o famoso ajuste. Ajuste nem sempre é sereno.
Ajuste nem sempre é bonitinho, é calmo, é tranquilo, todo mundo aceita. Não é não, querido. Não é não. Não é não. Tá? É? Fazendo uma relação bem drástica e bem feia, tivemos aí o terremoto, né? Que pegou lá Marrocos, pegou a Líbia, entendeu? É um ajuste do planeta, ele está lá, beleza? Tem um monte de gente em cima, certo? Que sofreu, que morreu, né? Famílias que perderam pessoas, bens que foram perdidos, tá? Patrimônio que foi perdido, recurso foi perdido, um monte de gente foi prejudicada. Mas é o ajuste do planeta, ninguém pode mexer com ele. Hã? Você não comanda o ajuste do planeta. Olha que legal, você não comanda. Do mesmo jeito que na sua vida acontece um monte de coisa que você não comandou. Tá? Mas quando você tem uma estrutura em volta, legal, te ajuda a comandar. Né? Eu nunca me preparei para quase perder uma perna. Nunca na minha vida. Legal? Nunca. Imagina. Certo? Mas foi a estrutura em volta, foi a dedicação da minha mulher, a presença dela, companhia dela, força emocional da minha mulher e dos meus filhos, que manteve durante todo o período que a coisa estava para lá de feia. Então, né, para aquilo que a gente não controla, a manutenção do nosso equilíbrio ou o maior controle da nossa vida, né, favorece para que a gente resolva as coisas de uma maneira mais serena. Favorece para que você não obscureça a pureza, a divindade, a conquista do seu processo de vida com situações de conflito. Por quê? Porque as situações de conflito elas vão acontecer. Elas acontecem. Sem que você precise procurar muito por elas. Tá? Então, quando a gente abre porta divina, tem toda a associação em assumir o controle da sua própria vida. Assumir o controle do seu próprio emocional. Assumir o controle e a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Tá? Não são todas as escolhas que eu faço na vida que a minha mulher concorda. Não são todas as escolhas que os meus filhos fazem na vida que eu concordo. Tá? Não são. Não são todas as escolhas que o presidente da República faz que eu concordo. Não são todas as decisões ou as escolhas que o prefeito da minha cidade faz que eu concordo. Tá? Muitas delas eu tenho que me adaptar para poder viver. Eu tenho que fazer o ajuste na minha vida para aquilo que eu não controlo, não é? Me prejudicar ou tomar menos espaço do meu tempo. Já que eu não controlo, eu preciso solucionar, eu preciso arrumar uma maneira de conviver com isso. Eu preciso arrumar uma maneira de resolver essa dificuldade. Tá? Tem algumas dificuldades que se mantêm por muito mais tempo na nossa vida. Tá? Tem. Então, quanto mais livre de impedimentos eu tiver para solucionar aquilo que é desagradável de fazer, certo? Ou aquilo que me pesa mais rápido eu faço. Mais rápido eu volto para a minha estrutura equilibrada. Mais rapidamente eu retorno para o meu plano divino. Né? E mais rápido eu fecho a porta do conflito, abro a porta divina. Isso é automático. Tá? E muitas vezes é nas pequenas coisas. Muitas vezes é nas pequenas coisas. Tá? Eu detesto lavar louça, por exemplo. Lavar louça para mim é um transtorno. Prefiro lavar banheiro, eu prefiro fazer faxina na casa do que lavar louça. Beleza? Então, se eu chego lá, tá? E a pia tá um pandemônio e sobrou para eu lavar, legal? Tá? Eu, particularmente, tenho que respirar. Tenho que pensar, ir lá e fazer. Legal? Porque se eu passar a primeira vez, não resolvi, né? Já fiquei mordido. Passei a segunda, a pia tá lá ainda,
né? A louça tá lá me esperando, mordi de novo. Se eu passar a terceira vez, tá, bagunça lá e eu não resolvi ainda, eu começo a morder comigo. Tá? Cada vez que eu mordo comigo, eu deixo de prestar atenção naquilo que é mais importante para eu fazer. Processo automático. Beleza, minha gente? Tá? Então, porta divina, se você não quiser levar pelo lado, pelo aspecto bênção realmente divina, certo? Tá? Pode levar pelo aspecto prático. Os dois têm o mesmo fundamento. Se organiza. Segundo fundamento, fale a verdade. Tá? Por pior que ela seja, por mais incômodo que for o seu emocional, fala a verdade. Tá? Por pior que seja a situação, decide se você vai resolver ou se você não tem condição de resolver. Então, começa a literalmente limpar o meio de campo da tua vida para você começar a ter mais felicidade ou ter mais satisfação de fazer as coisas. Tá? Para que você tenha sempre muito mais motivos para agradecer do que para ficar aí mendigando para a vida resolver para você. Tá bom? Beijoca para vocês. Avisei que era porrada, tá? Triste, mas tem alguns dias que é assim que funciona, tá? E nos vemos na live da sexta-feira, tá? De novo, ainda não consegui resolver, né? Ainda não consegui retomar, parece um trabalho doido, né? Eu comecei com todo empenho e não consegui levar para frente o trabalho da leitura da Torá. Tá? Então, eu preciso de mais alguns dias para eu acabar de me organizar e realmente aí pegar organizado, né? Porque ele estava desorganizado com a minha vida, né? Tá? Então, agora que eu estou começando a conseguir sentar mais tempo, estudar mais tempo, conseguir passar mais tempo sentado, né, eu consigo retomar todas as minhas atividades. E essa está no meu programa aí, para ela voltar no máximo até sábado. Tá bom? Beijoca para vocês, né? Nos vemos, se Deus permitir, na sexta-feira, esperando que vocês compreendam esses aspectos. Tudo que vocês tiverem de dúvida, manda para mim, que eu respondo. Beijoca!